Tinha um arraial lá fora, onde ele estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, lá atrás no deserto. And one day, to this old 80-year-old sheep herder, he seen a light or a pillar of fire in a bush burning. E certo dia, este velho pastor de 80 anos de idade, ele viu uma luz, ou uma coluna de fogo em uma sarça ardendo. And he met God, a man that was running from God. E ele encontrou com Deus, um homem que estava correndo de Deus. The next day, sometimes meeting God makes you do things unusual. No dia seguinte, às vezes, o encontro com Deus te faz fazer coisas incomuns. Moses is very unusual the next day. He had his wife sitting astraddle of a mule with her baby on her hip and his long beard down with a crooked stick in his hand, going down to Egypt to take the nation over. Moisés estava muito incomum no dia seguinte. Ele havia montado sua mulher em uma mula, com um bebê em seu colo e sua longa barba dependurada, com um cajado em sua mão, descendo para o Egito para vencer a nação. Now that was a ridiculous sight. Agora, aquela era uma cena ridícula. Where are you going, Moses? Going to Egypt. What for? Onde vai, Moisés? Vou para o Egito. Para quê? Take it over. Para vencer. He had met God. Ele havia encontrado com Deus. A one-man invasion. A invasão de um homem. It seemed awful strange. Isto parecia terrivelmente estranho. But the thing of it was, he'd done it. Because he had met God. Mas a coisa era, ele o fez, porque ele havia encontrado a Deus. Just like one person going to take Russia over. That's all you need. One person in the will of God. A mesma coisa de uma pessoa ir vencer a Rússia. Isto é tudo que necessita, uma pessoa na vontade de Deus. Moses is in the will of God. Moisés estava na vontade de Deus. And a crooked stick he had in his hand, not a sword, a stick. E com o cajado que tinha em sua mão, não uma espada, mas um pau. The unusual things God does. As coisas incomuns que Deus faz. But remember, Moses had to get out of the camp that he had been living in to do this. Because he had been down there with a whole army and couldn't do it. Mas lembre, Moisés teve que sair do arraial em que estava vivendo para fazer isto, porque ele havia estado lá com todo o exército e não pôde fazer isto. With all the armies of Egypt, he couldn't do it, but one day, God invited him into his camp. He said, "Who are ye?" Com todos os exércitos do Egito, não pôde fazê-lo, mas um dia Deus o convidou ao seu arraial. Ele disse, quem és tu? Said, I am that I am. Not I was or will be. Present tense I am. Ele disse, sou o que sou. Não, sou o que era, ou serei. No presente, eu sou. I'm the God of Abraham, Isaac, and of Jacob. Sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. I've heard the people's cry, and I remember my promise. Tenho ouvido o clamor do povo, e eu recordo de minha promessa. And this is the time for this to be fulfilled. I'm sending you down, Moses, with this stick that's in your hand. What was it? E este é o tempo para que isto seja cumprido. Estou te enviando, Moisés, com este cajado que está em tua mão. O que foi isto, ele? Now the people thought he was crazy. Ora, as pessoas pensavam que ele era louco. But what had he done? Got out of his own camp. Mas o que havia feito ele? Saiu de seu próprio arraial. Pharaoh educated him 40 years in the school camp, and he failed. And it had taken God another 40 years to get it out of him. Faraó o educou 40 anos no arraial escolar, e ele abandonou. E isto tomou a Deus outros 40 anos para tirar isto dele. All of his education and all of his theology that he'd been taught, it had taken 40 years to get it out of him. And then God used him 40 years. Toda a sua educação e toda a sua teologia, as quais lhe haviam sido ensinadas, Deus precisou de 40 anos para tirar isto dele. Então Deus o usou por 40 anos. God has an awful time preparing his man.
But you see, he never could get Moses, a hold of Moses till Moses got out of his own man-made camp. Amen. Amen. Deus tem um tempo terrível preparando seus homens. Mas vê você, ele nunca pôde conseguir Moisés, segurar Moisés, até que Moisés saiu de seu próprio arraial, feito por homens. From the military way of doing it, and the natural way of doing it, onto the supernatural way of doing it. Amém. Da maneira Boa militar noite, de fazer Jesus. isso, e da Boa maneira noite, natural. som saiu. Boa noite com Jesus, que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos ler a Escritura esta noite no Salmos 23. Escritura bastante conhecida, Salmos 23. Para o hino de número 365, porque tomou a cruz. Prenderam Cristo, ele a cruz carregou, porque tomou a cruz. Para o Calvário se encaminhou, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz. O Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Cravos furaram-lhe as mãos e os pés, porque tomou a cruz. Todos zombaram com fúria altivez, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz. O Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Cristo sofreu agonia cruel, porque tomou a cruz. Desamparou, expirou-se infiel, porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz. O Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Amém. Vamos ainda cantar o hino de número 373. Rocha eterna foi na cruz. Rocha eterna foi na cruz, que morreste tu, Jesus. Vem de ti um sangue tal, que me limpa todo mal, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem penar, pode o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus,
dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz. Quando eu ao meu lar subir e teu rosto glória vir, rocha eterna, que prazer eu terei em te viver. Amém. Dá tempo, vamos cantar mais um? Qual que nós vamos cantar? Sugere aí, irmã Nice. Hã? Qual? Bora. Qual que é o? 302. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a
mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelos pedidos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós colocamos, Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, a nossa vida diante de Ti, Senhor. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, nossas fraquezas, e nos dê graça, nos dê força, Senhor, para podermos prosseguir nesta jornada. Livra-nos de todo mal, todo perigo, ó Deus, do percurso da vida, Senhor, dando saúde, graça, sabedoria, entendimento para cada um viver diante de Ti. Pedimos ao Senhor por cada um dos Teus filhos esparramados por esta terra, ó Deus. Seja qual for a necessidade, ó Deus, o desejo do coração de cada um, ó Deus, a saúde de cada um encomendamos a Ti, Senhor, pois sabemos que o Senhor ama ajudar aqueles que precisam de ser ajudados. E nós precisamos da Tua ajuda, ó Pai. Pedimos, ó Deus, pela temporada no recanto, ó Pai, que o Senhor possa abençoar todos que irão ali, ó Pai. Que todos possam ser abençoados debaixo do Teu Espírito, da Tua graça. Guarde a cada um que estiver ali, ó Pai, desde a cozinha até aqueles que irão trabalhar ali fora, Pai, as comissões, tudo possa ser guardado, abençoado e dirigido pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Pedimos, ó Deus, ali também pela temporada no Sítio Formoso, Pai amado, que o Senhor seja o dirigente de cada trabalho, ó Pai. Que cada coisa que for feita, Senhor, possa ser feita para glorificar e engrandecer o Teu santo nome. Desde já pedimos a Ti, ó Pai, guarda, livra de todo mal. E a nós aqui, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando, nos enriquecendo e protegendo debaixo da Tua mão de misericórdia. Com perdão dos nossos pecados, ó Deus, te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Vamos colocar de pé para a leitura da Bíblia. Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos mais uma vez que o Senhor possa vir nos abençoar através da Tua santa palavra, Pai. Nós possamos ser ajudados e enriquecidos na graça. E pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmã Kézia vai cantar um hino.
Deus abençoe. Nós vamos ler aqui um pouquinho na mensagem Esteja Certo de Deus, a partir do parágrafo 17. O irmão Brana está dizendo assim: chegou-se a um ponto em nosso país que até mesmo entre as pessoas mais espirituais que temos, você chega a homens e mulheres espirituais e percebem que lhes falta algo no coração. Temos nas últimas semanas, eu tenho analisado algumas dessas coisas e percebido isso nos homens que eu achava serem o cerne. Entretanto, percebo que estão dando ênfase às coisas temporais, indo por aí dizendo: Deus me dá o maior e tal, Deus dá. Você está vangloriando-se. Grandes coisas materiais nem sempre estão na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre justo e injustos. Mas o que o mundo precisa hoje não é de uma fé fingida, tentar iludir-se para alcançar algo e chamar a si mesmo de espiritual. Às vezes, a fé faz grandes milagres e ainda assim não vem de um coração espiritual. Não disse o nosso Senhor? Muitos virão a mim naquele dia e dirão: não fiz isto e aquilo outro em teu nome? E declararei a eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É algo que você sabe que é certo e não faz. Nunca vos conheci, ele dirá, e estamos vivendo nesse dia. O que necessitamos hoje não é de muitas coisas materiais. Nós temos isso. Nós não precisamos de igrejas maiores. Não precisamos de congregações maiores. Não precisamos de mais programas de rádio e televisão. Não precisamos muito mais de coisas assim. Mas o que precisamos hoje para sermos espirituais é de uma pessoa que se humilhe diante de Deus, mesmo que não tenha um centavo, e ore até aquele espírito dentro dele esteja satisfeito com a bondade de Deus. É um reavivamento ocorra no interior do coração, que mude as atitudes e a atmosfera em que vive. Esse é o dia que nós estamos vivendo. As pessoas querem serem grandes, querem se mostrar mais. O irmão Brana fala numa mensagem: se o vizinho pinta a calçada de vermelho, no outro dia o outro vizinho quer a calçada de vermelho. E aí nós passamos a competir. Quanto mais nós vamos competindo, mais o diabo nos envolve nessas coisas. E vamos, quando menos pensamos, estamos competindo com coisas espirituais. O que está acontecendo. Mas irmão Brano está dizendo aqui que às vezes a fé faz grandes milagres e ainda assim não vem de um coração espiritual. Dons e arrependimentos são dados sem uma conversão. A pessoa pode ter um grande dom, um grande pregador e não ser um convertido. Um grande cantor, um grande diácono e não ser um convertido. Mas quando a pessoa é convertida, hoje eu estava participando da reunião dos diáconos ali em Campinas, eu gosto de participar. E o pastor Cleomar falou lá sobre aquele cheque preenchido. O irmão Brana, numa pregação dele, ele
Nós temos essa mensagem traduzida no português. Ele fala que Deus assinou um talão de cheque e deu para cada um de nós. Você preenche com o que você quiser. E aquilo, quando chegar no céu, se você tem um coração espiritual, uma fé espiritual, aquilo será respondido. Porque todas as vezes que aquilo chega no banco espiritual de Deus, não é às vezes como a nossa conta, vai lá, está no vermelho. Na conta eterna nunca entra no vermelho. Tudo que você precisar pedir a Deus com fé, quando chegar ao trono da graça, da misericórdia, aquilo volta. E um diácono ali estava dizendo, eu nunca contei isso para ninguém, a minha mulher já me perguntou várias vezes o que eu já pedi no meu cheque. E eu nunca contei para ela, mas hoje eu vou contar para você já há muitos anos. E ele dizendo, porque ele é muito sério. O irmão Valmir ali, é um irmão nosso querido ali, e ele é muito sério, ele quase não ri. E às vezes eu brinco com ele para ver ele sorrindo, porque eu acho bom ver ele sorrir quando ele dá um sorriso, mas ele não gosta de sorrir. E ele falou assim, vocês veem com essa cara feia, fechada, mas não sou o que vocês imaginam. Às vezes as pessoas assim, a gente olha pela aparência, julga uma coisa e no fundo não é aquilo, né? É muito sério, é muito esquisito. Às vezes você vai conversar, é brincalhão, extrovertido. O outro é muito risão, muito isso, você vai brincar com ele, é um apelão, ignorante. Então, assim, nem sempre a aparência é aquilo que realmente é. E ele estava falando, eu sou muito esquisito, assim, sério, mas eu gosto de todos, eu amo a todos. Ele falou, eu sou um diácono, eu estou com 50 e poucos anos, aí ele falou a idade dele. Ele falou, eu não fui chamado para brincar, eu fui chamado para servir. Então, quando eu vou no evento lá, no recanto, quantas e quantas vezes o irmão, mas você veio para descansar ou para trabalhar? Porque o irmão Valmir, quando ele ia nas temporadas, ele trabalhava. E ele disse hoje lá, eu não fui chamado para brincar, eu fui chamado para servir a noiva. Se eu fui chamado para servir a noiva, eu vou cumprir o meu papel de diácono. Eu sou diácono na rua, eu sou diácono no trabalho, eu sou diácono na fila do banco. Aonde eu for, eu sou um diácono. E eu preenchi, pastor Cleomar, ele dizendo, pastor Cleomar, eu já preenchi o meu cheque há muitos anos. Só que eu não pedi coisa natural. Porque como eu estou trabalhando com a noiva de Cristo, eu preciso de equipamento espiritual para lidar com o povo de Deus. E aquilo mexeu comigo, porque eu nunca vi alguém com atitude assim. Ele disse, eu pedi amor para me lidar com as almas. E realmente o meu Valmir é extremamente amoroso. Eu pensei, meu Deus, será por que as pessoas não pedem isso? Quero ser rico. Estava dizendo para os meus filhos ali um dia, às vezes eu preferível ver um filho sendo cuidado pelo pai a vida inteira e você ser um cristão, não tomar uma atitude na vida, ser um morto aí, sem atitude, um solteirão, mas se você ser um cristão, eu prefiro você assim a vida inteira do que te ver a vida toda bem aqui na terra e você não tem um galardão eterno. As pessoas estão lutando por coisas que vão passar. Carro da senhora não vale aquilo que a senhora pagou. Perde o valor. A casa que você está hoje morando nela, daqui a um tempo ela valoriza, mas vai chegar um tempo que tem que reformar. Ela vai perdendo o valor. E a gente fica correndo atrás de coisas que passam. Agora, você vai atrás de coisas que não passam, quem que tira esse valor da sua alma? Quem que tira isso do seu coração? Eu pensei, meu Deus, dá essa sabedoria para muitos. Pastores, por que não pedem amor? Fica pedindo o quê? Sabedoria para quê? Salomão pediu a sabedoria para governar entre as pessoas, ajudar. E ele foi bem com ela até enquanto ele não se perverteu. Quando ele se perverteu, Deus tirou aquilo dele e colocou outra em seu lugar. Mas por que não pedir amor? A melhor coisa que existe é o amor. Viver em uma atmosfera de amor, você não vive chateado, você não vive magoado,
Você não vive entristecido, beiçudo, encostado num canto, emburrado. Você não vive assim. Você vive alegre, satisfeito, fala mal de você, critica de você. O que que tem? Eles não têm o que eu tenho. Eu tenho tranquilidade, eu tenho paz, eu tenho amor por eles que está falando mal de mim. E eles, será que tem isso que eu tenho por eles? Então, nós estamos vivendo num tempo de estar em amor. Sabe aonde que a fé perfeita vai vir? No amor. A fé perfeita não vai vir só no conhecimento. Ela não vai vir só na temperança, só na piedade. Ela vai vir no amor, porque é o amor que é a pedra de coroa. E qual que é a última virtude a ser alcançada? Não é o amor? É o amor desce sobre o amor. Agora, para que possamos chegar até ele, nós temos que ter todas as outras. Não é ter uma temperança em excesso, ter uma virtude em excesso e achar que aquilo é tudo. Não. A virtude, ela depende de uma unidade de todas juntas. A estatura de um varão perfeito, elas são 7 naturezas, para que nós possamos ter ela, para que o amor possa descer. Agora, para que o amor possa descer naquilo, o irmão Brana fala aqui na mensagem 3º Êxodo, ele diz assim: antes que Deus pudesse chegar a pôr a sua igreja em ordem, eles esperaram 10 dias e 10 noites, até que todos se tornaram até que todos tornaram em um lugar unânimes. O que é esse lugar unânimes que eles deveriam estar para esperar? Eles estavam num tabernáculo, reunidos lá no cenáculo. Mas a unanimidade que eles deviam estar era em Cristo. Sem estar na unanimidade com Cristo, o Espírito Santo não desceria sobre eles. Porque Paulo aqui em Efésios capítulo 4, lembrei dessa escritura aqui agora, Efésios 4, verso 13, diz assim: até que cheguemos todos à unidade da fé, para que o corpo de Cristo possa operar em uma unidade. E tudo isso que nós estamos lendo, quantas pessoas já têm lido mensagens e mensagens? Eu já li a Bíblia 10 vezes, mas quantas vezes a Bíblia está dentro de você? Eu já li 300 mensagens. Qual delas está impregnado na sua alma? Não é conhecer a letra, irmãos. Conhecer a letra não te faz um cristão diferente. Não te faz ser um cristão genuíno conhecer a letra. Você tem que conhecer o autor da letra por dentro, na alma. É que te fará diferente, é que te fará ser o que a letra está mandando ser. Mas se esse autor não descer aí dentro, e você com ele se tornar um na fé, é em vão. Mas quando nós chegamos ao conhecimento e à unidade da fé, então a estatura desce. Olha o complemento do versículo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Qual a estatura completa de Cristo? Nós sabemos, nós conhecemos ela, mas se nós não estivermos nesta unidade, como a igreja lá de Pentecostes estavam lá, eles ficaram 10 dias e 10 noites. Deus diz para eles: vá para lá, vá orar, vá cantar, vá me glorificar ao meu santo nome, que a hora certa eu descerei. Mas Deus desceu, e quando Deus desceu neles, cada um foi para um canto, mas não foi contrariado não. Eles estavam tão cheios do poder de Deus que eles saíram loucos pelo mundo, querendo que todos recebessem o que eles tinham recebido. Mas muitos diziam para eles: ele está bêbado, hora dessa aí, do dia. Claro, eles estão bêbados, embriagados. Realmente eles estavam embriagados, mas não com o que eles estavam pensando, mas com o poder do Espírito Santo. É disso que nós temos que estar embriagados. Toda vez que você for orar, se você não tem muita coisa para falar com Deus, Senhor, me dá amor. Me dá amor. Sabe, porque se você tiver amor, você vai ter paciência. Você vai ter piedade.
Você vai ter esta estatura, e tendo esta estatura, a unidade de Deus desce. Quando ela desce, não importa o que irá acontecer, você já está com Ele selado na sua alma. É o que nós precisamos para vivermos. Às vezes a fé faz grandes milagres e ainda assim não vem de um coração espiritual. O quanto nós precisamos de sermos discernidores de espírito. Pessoas estão sendo enganadas por milagres da fé. Mas nós vimos lá, quarta-feira, que o maior milagre da fé é você não ser enganado naquilo que você crê. O maior milagre da fé hoje não é o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, falar em línguas. Até mesmo o teu amor, porque isso ainda pode ser artificial. Mas quando você tem a fé genuína na sua alma, que aquilo desceu, aquilo te selou, quando você tem uma fé selada no coração, na alma, nada tira de você a visão que você tem de Deus. Como o pastor Cleomar disse hoje cedo, o diabo linha para as mãos e fala, esse aí não tem jeito mais não pelejo mais com ele, porque todo jeito que eu mexo com ele, ele vai mais perto de Deus. Tudo que eu faço com ele, ele vai para próximo de Deus. Irmãos, o eleito, ele nunca é enganado. Sabe por quê? Porque ele tem um radar. Qual é o radar do eleito? A oração. Começa a orar para você ver. Espírito que está aproximando de você, você começa só a orar. Você não fala nada. Essa é a diferença. Que muitos querem falar para depois orar. Mas depois que fala, já contaminou. Mas quando você põe a orar primeiro e espera, fica orando e esperando em Deus, certos espíritos que vinham aproximando de você começam a afastar. Vai afastando, vai ficando longe, não fica perto, porque é uma atmosfera que você vai criando ali. E quando você cria a atmosfera espiritual, aquela atmosfera do inferno que está vindo ali para tentar abafar a coisa, não quer que Deus brota na sua alma, aquilo não chega, não tem como, porque Deus, a atmosfera dele é repelente. Ela repele o mal, ela tira o mal. Agora, quando a pessoa já está impregnada de coisa ruim, aceita e vai aceitando, aquilo vai atraindo, vai atraindo, vai atraindo. Quando vê, fecha. Engole a pessoa e ela não sai daquilo mais. Mas enquanto o cristão está orando, tem um radar ali por perto. Tem um radar. Tem uma coisinha aqui que não está certo. Tem uma coisinha aqui que não está certo. E às vezes, nós vamos orando, orando, orando e sabendo que não está certo. E aquilo parece que vai aproximando da gente, vai aproximando. De repente, Deus faz a gente levar uma tropeçada aí, bate a cabeça. E aquilo vira uma amargura tão grande na alma da gente, a gente toma aversão para aquelas coisas. E aí aquilo vai afastando. Aquela atmosfera começa a ir embora de novo e você começa a sentir a presença de Deus novamente. Por quê? A sua fé, ela precisa de Deus para viver. A sua fé, ela precisa da palavra para viver. Ela precisa do Espírito Santo para viver. Ela não precisa de coisas humanas, natural. É por isso que o eleito, ele é sozinho. É ele Deus, não é ele o papai, ele a mamãe, o marido e a mulher, não. É ele Deus, é porque a sua fé é você e Deus. Não é eu e a igreja, é eu e não sei quem, não. Nós juntos venceremos unidos. Mas o eleito sozinho, ele tem que ter a convicção dele. É eu e Deus. E quando você tem essa convicção, você está selado na alma. É por isso que as orações de uns é respondida e outros ficam assim, mas por que a minha não? Por que a minha não? Eu também oro. Mas, e lá no coração, o que está lá? O irmão Brana pegou uma balança de precisão. Eu imagino que seja pequenininha, porque de precisão. Pegou uma folha de papel em branco e pôs em cima daquela balança. A balança pesou lá, as miligramas que aquele papel branco pesava. Ele tirou o papel da balança, pegou uma caneta e fez um pingo de caneta naquele papel.
e colocou novamente o papel em cima da balança. E quando a balança deu o peso total, o pinguinho de caneta que foi colocado naquele papel saiu no valor total da balança. E o irmão Branham diz, irmão, ele estava conversando com o irmão. Ele disse, irmão, isso aqui é o suficiente para te tirar das filas dos céus. Agora veja o quanto é necessário ter discernimento e fé em Deus, para não sermos enganados. Às vezes a gente pensa que o que nós estamos querendo ficar livre é do problema grande que a gente está vendo, mas tem um bem pequenininho num cantinho escondido que você não está vendo e é o que às vezes está fazendo mais mal. Mas quando você tem aquele discernimento, pede Deus graça, vai orando, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, eu quero viver a palavra, eu quero agradar o Senhor. Afinal de contas, nós vivemos, irmãos, não é para sermos diferentes. Não é para sermos bons para a sociedade, não. Nós vivemos é porque é bom ser cristão. Deus me elegeu para viver assim. Deus te elegeu para viver assim. É bom demais, é a melhor coisa. Eles não estão vivendo aí pregando ideologia, cada um prega o que quer. Ah, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E por que que o cristão não tem direito dele ser o que ele quer? Ser um cristão, um cidadão dos céus. Então, quando nós pedimos a Deus em sinceridade, mesmo que nós não temos condições, mesmo que não merecemos, eu fico olhando, se você for pegar a Bíblia, a mensagem, para fazer dela um espelho de vida, nunca vamos viver isso, jamais. Eu não tenho condição nenhuma de ser tapete na casa de Deus. Mas Deus, todo homem que ele usou teve falha, teve erros, teve dificuldades. Então nós não estamos apegados no elemento humano. Nós estamos apegados em Deus, no espiritual. Porque o elemento humano, Deus já passou por cima dele desde antes da fundação do mundo. Ele sabia quem seríamos nós. Ele sabia que tipo de natureza teríamos, que tipo de hábitos teríamos. E ele passou por cima disso tudo e colocou a eleição dele aí dentro de você, a predestinação aí dentro. E ficou marcado em tal era, em tal tempo, em tal ano, aquela pessoa vai manifestar como meu filho. Então Deus não te elegeu pelo que você é, mas é pelo que Ele quis que você fosse hoje, filho dele. A eleição que te conduziu desde antes da fundação do mundo até aqui. Quantos e quantos perigos nós já passamos por essa vida, pelo vale da sombra da morte. Quantas e quantas vezes Deus vem poupando, vem guardando, até que você encontra a sua eleição com Deus e você vê, por isso aquilo não aconteceu comigo lá atrás. Por isso eu passei por isso, aquilo ali, e eu não fiquei enganchado. É porque Deus queria que eu encontrasse Ele em tal era. E você encontrou Deus. E você está vivendo por Deus. Agora, as coisas que vêm do seu coração, elas têm que vir de uma maneira espiritual. Porque se não vem de uma maneira espiritual, para Deus não adianta nada. Deus não quer ver grandes milagres acontecendo. Ele quer ver como nós cremos nele. E tem uma coisa, irmão, Deus nunca vem a favor do pensamento humano. Da linha que o homem vai. O homem estica a linha e vai nessa linha aqui. Mas às vezes Deus vem ao lado totalmente ao contrário. Deus não precisa do humano para ele fazer as coisas dele acontecer. Ele nunca precisou. Já pensou se Deus fosse... Olha como que Deus é. O pai da fé. Ele tem que ser o pai da fé mesmo. Não tinha outro para ser o pai da fé. Não sei se vocês já mexeu com cerca. Alguém aqui já viu como é que faz cerca? Sabe? Não. Cerca tem um esticador. Ele chama de esticador. Pega uma tora grossa de pau lá. Faz um buraco grande, fundo. Põe aquele pau ali, soca bem.
E vai aquele mourão ali, que chama de mourão. Ele vai ser o esticador da cerca. E aí ele pega a cerca, estica para lá, estica para cá. E o fio você já... Isso aqui alguém já deve ser, já mexeu, já viu isso. Você pega uma cerca de arame liso, bate a mão nela, ela chega tim, de tão esticado que está o arame. Ali vem os postes menor depois do mourão, do esticador, para alinhar a cerca. Aquilo vai alinhando a cerca. Mas o esticador ali, a hora que tem outro esticador lá na outra ponta, os pauzinhos ali no meio ali, é só para alinhar os fios de arame, alinhar a cerca todinha. Ela fica retinha. Lá no final do outro lado tem outro esticador. E lá vai esticar aquele arame. Aquele arame estica que você escuta o arame cantando e vai esticando, esticando. A hora que aquela coisa está bem esticadinha, você olha de lá, está alinhadinha, alinhadinha. A cerca está pronta. Tem gado que bate ali, tem uns que conseguem arrebentar a cerca. Outros não, bate lá e volta. Mas o que Deus usou para fazer o esticador da linhagem dele? Abraão. Agora vê se Abraão tinha condições de ser o que ele é. Nunca, Abraão não tinha condições de ser o que ele é, mas ele foi o pai da fé justamente por não ter condições, porque ele não tinha condições, ele acreditou em quem tinha. E Deus colocou ele como uma base para nós. Agora o que vem ali a mais? Vem os postes esticando, alinhando. Agora no final Deus colocou outro esticador para nós, aqui é o limite. O que ele colocou no nosso meio agora? Um anjo, um ministério com o Filho do Homem, o ministério de Elias. Aqui completou tudo, está tudo alinhado para nós. Não podemos passar nem para lá e nem para cá, mas se você ficar rente àquilo que Deus fez, o padrão de Deus, só tem um lugar que para você chegar, a eternidade. A cerca que Deus faz, ela não é torta, ela não fica igual cerca de arame farpado de qualquer jeito, não. Ela é esticadinha, alinhadinha, mas Deus colocou tudo alinhado para nós vermos. E às vezes vem gente querendo desvirtuar, não tem como. O arame, se ele estiver torto, ele não dá uma cerca certa, ele não estica. Ele fica bambo, por mais que você mexa. Se tem alguma coisa fora, a hora que estica, ele bambeia novamente, porque está fora. Mas se está tudo alinhadinho, tudo certinho, ela nunca vai ficar uma cerca frouxa, bamba. Mas eu tenho certeza que o que vem do seu coração é porque é espiritual. Porque se você não fosse um espiritual, você não aguentaria ouvir o que você já ouviu. Você não aguentaria o que você já passou, por tudo que você passou. Você não aguentaria, porque o espiritual não aguenta pressão. É pouca coisa, ele vai embora, ele não aguenta. Mas o que é espiritual, ele fica calado. Ele aguenta calado. E tem mais uma, ele vai em busca de alguns também, como foi Abraão atrás de Ló. Por quê? Ele aguentou calado, ele sabia quem que tinha feito a promessa para ele, porque ele conviveu. Ele ouviu dele mesmo. Quem que fez a promessa a Abraão foi o próprio Deus. Não veio lá um carteiro dizer para Abraão, estou com uma carta aqui assim assinada por Deus. Não, Abraão não teve isso. Ele ouviu de Deus, saia do meio da tua parentela, que ao tempo da vida eu te darei um filho, Abraão. E ele já mandou Abraão sair velho. Não foi novo, ele saiu velho. E Abraão saiu calado, peregrinando por uma terra que ele queria achar o construtor dela. Quem era o construtor desta terra? E nós também estamos esperando por esse construtor que nós sabemos quem é. Então, para que nós hoje possamos estar nessa unidade da fé, irmãos, nós estamos vivendo na hora final. A tremenda vitória do amor divino, o batismo do Espírito Santo, ele vai descer em quem está com essa unidade no Espírito. Não adianta as pessoas quererem darem voltas, vai só ficar mais longe a viagem. Mas se todos aceitassem o que Deus quer fazer, eu tenho certeza, nós já estaríamos longe já.
Mas as pessoas não querem aceitar o plano de Deus, eles querem aceitar o plano deles, mas não é o plano deles. E Deus vai levar a coisa até chegar no eixo. A hora que todos estiverem numa unanimidade, o poder divino desce sobre a noiva. O que necessitamos hoje não é de coisas materiais, mas é que Deus mude o coração. Quando a pessoa tem um coração mudado, ele é um convertido. Até o coração dele ser mudado, ele é um mais ou menos convertido. Mas quando ele tem o coração mudado, ele é um convertido, porque Deus mudou a natureza dele. Deus mudou o seu espírito. E mudando o espírito, muda gosto, muda atitude, muda hábitos. Muda muita coisa mudando o espírito. Mas não adianta querer ser um cristão se não muda o espírito. Se não enquadra o espírito com as coisas de Deus, não vai dar certo. Mas quando vive na atmosfera cristã, com o espírito cristão, com um coração contrito, quero ver o que para diante dessa oração. Você lembra daquele pão diário que nós lemos? Não sei se foi domingo passado ou retrasado. O irmão Brana com aquele paletó esfarrapado e com o outro lado do braço rasgado. Então ele cumprimentava os irmãos com o braço esquerdo, né? Porque o paletó aqui do lado direito era rasgado embaixo. E ele disse, as pessoas tocavam naquele paletó e aquele paletó curava. Mas era o paletó? Ué, então se é um paletó, nós podemos comprar um paletó. Não é o paletó, era o que estava usando aquele paletó. Tinha um espírito cristão, tinha uma natureza mudada, tinha um coração cristão, dali emanava Deus. Então talvez você não tenha um par de sapato nos pés. Você pode estar vestido com trapos, mas há algo em seu coração cantando as melodias de Deus. Prefiro isso do que ter todo o dinheiro do mundo. Quem não quer? Irmão, só não quer Deus quem nunca provou das coisas celestiais. O pior pecador que nunca provou de coisas celestiais, quando você para e começa a falar para ele para te ouvir. Ele quer ouvir um pouquinho, porque a alma dele está atrás daquilo que você tem, e a alma dele não acha, não sabe. Quantos passam por aí? É Tabernáculo da Fé, mais uma igreja. Mas para você não é mais uma igreja. Para você não é mais somente um local qualquer. Tem alguma coisa diferente que te atrai. Tem alguma coisa diferente que te atrai. Horário de culto, você quer ouvir um culto. Tem alguma coisa diferente que horário de um programa, você quer ouvir um programa. Há algo ali que o dinheiro não te dá, há algo ali que nada te dá, mas o que é que está ali, que está fazendo você ir lá? É a sua alma, é o seu coração. Então não se pode dizer que coisas naturais são sempre sinal de bênçãos de Deus. Davi falou isso ao Senhor, que viu o ímpio espalhar como a árvore frondosa e nativa, mas Deus lhe perguntou mais lá na frente no Salmo, já consideraste o final do ímpio? Não importa quão boas roupas vistamos, quanto tenhamos para comer, não é isso que vai à presença de Deus. Este corpo em que habitamos perece, independente de como você cuida dele, mas é a alma que está no homem, é uma condição de espírito que entra na presença do Deus vivo. Também o Deus do céu permanece o mesmo hoje em todos os nossos esforços e grandes coisas que tentamos fazer. Deus nunca se agradará com nada menos do que uma vida inteiramente santificada diante dele. Às vezes Deus tem que ter uns loucos. O irmão Brana fala lá na mensagem, o estranho das porcas e os parafusos, né? E às vezes
a porca e o parafuso se encaixam perfeitamente. A noiva de Cristo, ela só vai encaixar com ele quando todos estiverem nesta unidade de fé, esperando pelo rapto. Todos se encaixarão. Mas às vezes, você já viu que tem um parafuso que tem 5, 6, 4 porcas para dar um aperto perfeito e não soltar nunca? Às vezes tem cristão que ele é o parafuso. E tem outro que ele é porca, ele está meio perdido, ele não sabe aonde enroscar ainda direitinho. E Deus usa esses posicionados, centrados, para ficarem quietos, porque a uma hora dessa, essas porcas que estão perdidas vão encontrarem os seus lugares. Nem todo mundo está perdido, nem tudo está perdido, nem tudo é uma causa perdida. Sabe por que Deus às vezes usa um e tem ele como um louco? Para que os que estão meio aí frouxos, sem saber que rumo ir, encontrar o rumo. E Deus tem que ter os loucos dele aqui na terra para posicionar aqueles que ainda estão meio... A natureza humana, isso é humano, Deus sabe como trabalhar conosco, mas nós não sabemos. E às vezes Deus te leva a tomar uma posição, a chegar a algum lugar, para que outros possam ver que a sua ação, a sua posição, traz resultado espiritual. O que vai trazer a noiva a unidade é o espiritual, não é o pensamento humano, o natural, não. É o espiritual, é isso que trará resultados. Nós estamos atrás de resultados. Agora, que resultado? Espiritual. Resultado natural nós já temos muito, nós já conhecemos. Os recursos naturais para nós termos os recursos espirituais, nós temos nas mãos. O que nós precisamos para ter o recurso espiritual está em nossas mãos, está nas nossas casas. Agora, se você usa de uma maneira correta, com o coração íntegro, aí sim, entra nessa unidade de fé e a coisa entra no eixo, aperta. E quando aquilo apertar, o rapto virá. E nós estamos próximo disso. Não estamos longe mais. Eu estava vendo um grande homem, um dos mais ricos do mundo hoje, se não é o mais rico do mundo. Perguntaram para ele, o que você pensa da morte? Ele olhou para a pessoa e disse, a morte é uma libertação. Se nós tivéssemos que viver aqui nesta terra por não sei quantos mil anos, seria insuportável. Mas a morte é uma libertação. Se o ímpio vê isso, e nós estamos muito próximo de algo sublime tomar conta das nossas vidas. Muito próximo. Bom, Felipe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, todo-poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos para a leitura da Bíblia. Santa Ceia. Primeiro livro, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Agora vamos. São João capítulo 13, a partir do versículo 12, diz assim: Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ora, você ora consagrando o pão e o vinho para você também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, para testificar que ainda estamos de pé, lutando nesta jornada, ó Pai. Cada vez que passamos por esta fila, nós estamos dizendo, nós ainda estamos lutando com tudo que temos na nossa alma, ó Pai. Porque ao participarmos disto, ó Senhor, desta ceia, em memória daquele dia no Calvário, ó Pai, nós temos a certeza que recebemos mais força, mais ânimo, mais unção, mais graça, misericórdia para podermos prosseguir, ó Deus, com fé nesta jornada, crendo que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor acrescente a cada um o que eles necessitam, ó Pai. Que ao comer deste pão, beber deste cálice, ó Deus, que eles possam ter a fé de Abraão, ter, Senhor, uma vida consagrada aos teus pés, ó Pai. Que cada um possa, Senhor, receber saúde em seus corpos, ó Pai, para que possam dar a vida em louvor e glória ao teu santo nome, ó Deus. Pedimos que o Senhor guarde os passos de cada um. O trabalho, o lar, Senhor, o estudo, Jesus, o pão de cada dia, a veste, o alimento, Pai, tudo está nisto, Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Se não fosse o Senhor até aqui, não seríamos nós, ó Pai. Mas nós cremos que tudo o que tem acontecido foi por causa daquele dia no Calvário, e isto está ainda hoje nos ajudando, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe este pão para este serviço, ó Pai, que ele seja para a memória daquele dia no Calvário, ó Deus. Assim também, Jesus, como esses vinhos, ó Pai, essas taças de vinhos aqui, Senhor. Aqui está, ó Deus, o melhor da vida, ó Pai. Lembramos daquele dia que o Senhor foi exprimido ali no Calvário, quando o Senhor deu a vida por cada um de nós, ó Deus. Pai amado, isso não tem perdido o valor. O teu sangue ainda está ali, ó Pai,
pairando por nossos pecados, ó Deus. Quando as nossas fraquezas, as nossas debilidades, os nossos fracassos, ó Pai, chega até ali, o sangue do Senhor anula tudo, ó Deus, e diz: está consumado, está pago. Senhor, muito obrigado por este preço, ó Deus, que o Senhor pagou por cada um de nós para termos estes momentos em Tua presença. Pedimos agora, ó Deus, que o Senhor santifique este vinho para este serviço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Tomai e bebei, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Eu vou tomar a ceia, mas o irmão André, eu lavo os pés dele e eu lavo os pés do senhor também. And besides the reason that you do believe.
Amém, amém. Até aqui, Ebenezer, mais uma ceia. Graças a Deus. Só uma observação: quando eu for tomar, eu tomo sozinho. Aí depois o próximo que vir, toma depois que eu tomar. E aí enquanto eu lavo os pés ali, o irmão não toma, o irmão espera. Sempre a hora que eu voltar à mesa, a gente tem que estar na mesa para ministrar, invocar o sacerdócio em quem toma a Santa Ceia. Tá? Uma observação: sempre só toma a ceia, eu tomo primeiro só. Próximo que vir toma depois que eu tiver tomado. E aí eu vou lavar os pés. Quando eu retornar, aí continua a Santa Ceia, que a gente tem que estar, o sacerdote tem que estar na mesa para invocar o sacerdócio, para ficar certinho. Mas é assim mesmo, devagar, a gente vamos se ajeitando. Fazer correto para ser abençoado corretamente, amém? Do jeito que aprendemos com o irmão Brana. Foi assim que o irmão Brana ministrava, então nós vamos fazer igual ele. Vamos colocar de pé então, para a leitura. Perdi leitura. Tem um hino de saída? Não? Ué, tem problema, é hino, é muito bom. Vamos só fazer uma oração final e a irmã fica cantando o hino de saída. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos pelo grande privilégio que o Senhor tem nos concedido de mais uma vez testificar, ó Deus, do teu precioso nome, tomando esta santa ceia, ó Deus, testificando que o Senhor vive nas nossas vidas. Por isso, cremos na presença divina do teu Espírito Santo, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos dê uma boa semana, que tudo possa ocorrer bem, em paz, livra-nos de todo mal, a nossa saúde, que o Senhor possa nos livrar de todas as doenças, desses vírus aí, ó Deus. Pedimos que as bênçãos do Senhor possam acompanhar a cada um aonde estiver, ó Pai. Nós encomendamos a nossa vida em Tuas mãos, porque cremos que o Senhor tem nos guardado e continuará nos guardando. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. A irmã fica cantando. E assim a gente fica estabelecido, né? A Santa Ceia sempre aos domingos à noite. Fica melhor, né? Porque os meninos estão estudando. Fica melhor. Pois Deus do céu de ti bem cuida, oh, confia em teu Senhor. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem dá aos lírios tanta glória, e te atenderá também. O fardo pode ser pesado, grande a cruz a conduzir. Confia, Cristo, teu cuidado vai contigo repartir. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem dá aos lírios tanta glória, e te atenderá